Maranata, queridos amigos e irmãos, paz de Deus sobre cada um de nós. Nos ali para mais uma meditação, minha dia com Deus. E hoje nós sabemos medita num tema muito importante que é o segundo mandamento. Coisa que a Igreja de Deus deve ensinar qual que é o segundo mandamento da lei de Deus. Não fala sobre aquele 10 mandamento e não hoje, queridos, mas infelizmente tem uns 10 mandamentos que tem circulado, onde que foi tirado um desses mandamentos, que é o segundo mandamento, e também foi tirado também o quarto mandamento e substituído para um outro dia que é cair aquele que Deus ordena. E hoje nós sabemos falar sobre o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Naquele mandamento que nós não prende, 10 e pequenote, a maioria de nós não prende, na ele nunca tem encontro o segundo mandamento, mas aquele que é verdadeiro, que é de Deus, que Deus fala ninguém caribe muda, então ele não tem contra aquele segundo mandamento que está falando o seguinte. Está na Êxodo capítulo 20, que está falando sobre os 10 mandamentos, no versículo 4 a versículo 6, que está falando o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E então, ali no segundo mandamento de Deus, que foi tirado daquele 10 mandamento que nós não prende, nunca ensinado que é lá naquele 10 mandamento, e Deus está proíbe fazer imagem de escultura. E às vezes pessoas estão falando, mas olha, bobo que tem foto de uma mulher na casa, que tem foto de um filho, foto de os pais, foto de familiares na casa. Sim, aquilo que Deus está proíbe é cair foto de pessoas na casa. Aquilo que Deus está proíbe é por isso que ele falou o seguinte, que nós faz imagem de escultura, e agora eu te explico o porquê. Para que nós capoi de joelhos se baixa. Então aquilo que Deus está condena é imagem de escultura, que não estava pôr de joelhos se baixa, não está ora a ele, não está reza na frente daquela imagem de joelhos se baixa, não está bem se frente, não está pedir algo àquela imagem, porque não está acredita naquela imagem é algo que é santo. Naquela imagem é algo que é santo e não está dando nomes de discípulos de Jesus, entre outros pessoas que foi homens de Deus e mulheres de Deus no passado. Então Deus está proíbe que ela. É por isso que fala que nós põe de joelhos se baixo. Então quando não tem uma imagem de escultura, que nós não está põe de joelhos se baixo, que não está pede algo na frente daquela imagem, Deus está, segundo o mandamento, está reprova aquela. E ele falou o seguinte, nem que nós servis, que é aquela palavra avad, de hebraico, que significa dizer, cabo presta culto a ele, cabo submete a ele. É por isso que Tiago está falando para não submeter unicamente a quem? A Deus. E Jesus, na Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás vai tentar, Jesus fala, o único que não deve prestar culto, chama assim, que não deve prestar culto, missa, para que assim tudo alguém pode entender. Então Jesus está falando, o único que não deve prestar culto e missa é somente a Deus. Então, minha pode estar presta culto em homenagem a uma imagem de escultura panganda, qual em procissão, o que Isaías capítulo 45, 20 está fala, mas que Deus está reprova anda com imagem de escultura em procissão, mas nunca pode fazer procissão com imagem de escultura. E está mostrando também na Isaías capítulo 48, está falando algo importante, capítulo 48, versículo 5, mas pessoas passam a falar, não, essa imagem me impede para essa imagem, impede para é santo, e é santo dá algo, e Deus já fala lá na Isaías capítulo 48, versículo 5, não se avisa em nós. Pessoas está faz imagem de escultura, e horas que minha benção ao povo, em vez de povo reconhecer como aquele que dá bênção, o povo retribui aquele algo, a imagem da escultura. Não foi esse santo que dão, foi esse li que dão, foi as imagens que foi criado que dão. E Deus fala, nos avisa nós para que nós façamos aquilo, porque me é aquele que está abençoa. E também, na Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus mostra lá bem claro, queridos, mas ele se honra e que está dividido com nenhuma imagem de escultura. Deus está reprova a imagem de escultura, aquele que é para não estar fazer, para não pôr de joelhos baixo, que não está andando em procissão qual, aquele que nós não está da missa para ele, aquele que Deus está reprova aquilo que está na palavra de Deus. E horas que não vai para Coríntios, 1 Coríntios, nesse capítulo 10, versículo 7, está cita um texto que está no Antigo Testamento, está falando ao povo, depois que já presta culto para a imagem de escultura,
que Deus está chamando de idolatria, o povo já presta culto para a imagem de escultura, depois que o povo está fazendo, estava para casa, estava comer, depois que eles comem, está levanta para festeja. E será que ela está lembrou algo que está fazendo nos dias de hoje que não está vive? Festas para imagens, trabalho para cultos para que as imagens e depois de culto para que as imagens, as pessoas estavam para casa, tá comem, e depois que pessoas já comem, estavam agora para dança, para baile, aquilo que a Bíblia está falando, esta levanta para divirtir, é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que nos atueta acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque, infelizmente, não passa a ser ensinado o mandamento que é mandamento de homem, que lá nunca tem contra essa proibição. E algumas pessoas podem falar, mas tinha querubins no santuário, tinha serpente de bronze. Horas que não vai dizer serpente de bronze, e querubins, Deus nunca criou para que o povo de joelho se baixe. Por isso que nunca taxava o povo, estava povo de joelho nem para pedir nada para aquelas imagens. E horas que não é de serpente de bronze, chega um momento em que o povo decide agora, vai acender incenso para ele, vai pôr de joelho, se baixa, vai pedir algo para ele. Deus manda para destruir, porque nunca é manda para criar para aquela. Então, queridos, a palavra de Deus é bem claro. Aquilo que acontece no passado, o povo terá culto para imagens, e depois de dar culto para imagens, o povo estava para casa, como em Paulo descreve, também está lá no Antigo Testamento. Depois que o povo já come na casa, o povo está levanta agora para divertir. Aquilo que infelizmente tem acontecido nos dias de hoje. E muitos têm praticado, porque infelizmente esse concha o verdadeiro mandamento de Deus. Mas nessa meditação, Deus já revelou esse verdadeiro mandamento. Que paz e amor de Deus seja com você. E que bobo passa a seguir o verdadeiro mandamento de Deus e não o mandamento de homem. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.